A gente falou do solstício de inverno e, e a igreja não só se apropriou dessa data pagã, né, dessa festa pagã, como de outros símbolos. Tem alguma explicação para isso? Por que a igreja fez isso? Nós temos que fazer uma distinção entre a enculturação e o sincretismo. O sincretismo é quando você pega um elemento e simplesmente muda ele de lugar e mantém o significado e o sentido dele, né? Então isso aconteceu, por exemplo, quando no início da colonização os escravos foram trazidos e eles associaram as suas divindades aos deuses ou às imagens, mais que isso, as imagens presentes nas igrejas dos seus senhores. Então Entendi. aí você tem um sincretismo. Quando você tem uma enculturação, aquele elemento, ele é um elemento que é assumido, mas ele recebe um significado novo a partir do mistério cristão, a partir da fé cristã, né? A enculturação ela aconteceu na igreja desde o princípio. Isso já vinha também acontecendo na cultura judaica, mas no cristianismo isso se deu porque à medida que a palavra, que a mensagem cristã, ela foi chegando a outros lugares, o que é que se percebeu? Que ali havia elementos, chamadas sementes do verbo, que estavam espalhadas, que eram vividas de alguma forma por aquela cultura, até por aquela forma religiosa, que se esclarece com o mistério de Cristo. Então, elementos que foram assumidos, elementos que foram enculturados dentro da fé, mas com significado iluminado pela pessoa de Cristo, ou pelo mistério cristão. Isso aconteceu, isso acontece, exemplo disso. Por exemplo, nos ritos, você tem uma variedade muito grande de ritos. Nós conhecemos mais claramente, mais próximo de nós, o rito romano. Mas dentro da igreja existem vários ritos. Ritos com formas celebrativas diferentes. Ritos celebrativos com paramentos litúrgicos diferentes. Ritos celebrativos até com calendários que se diferenciam um pouco uns dos outros. Por quê? Por causa dessa enculturação. No Natal, a gente tem muitos elementos assim. Por exemplo, a árvore de Natal. É um elemento que foi trazido do mundo germânico, que era uma forma de se expressar da expectativa do novo, da expectativa da primavera, né? Então, olha, vamos enfeitar essas árvores, vamos trazer coisas alegres, né? É o solstício de inverno, onde as noites são longas, os dias são pequenos, mas as pessoas tinham essa expectativa, olha, está terminando o inverno, daqui a pouco vem a primavera, então começaram a colocar nas árvores esses enfeites. E o cristianismo vai trazer isso dizendo, esta alegria, essa esperança de reviver, porque depois do inverno vem a primavera. Então, é essa ideia do novo, da vida nova em Cristo. Então, nós vamos assumir agora como uma festa, como uma alegria. Então, o enfeite das árvores, a colocação das coisas, né? O italiano, como não podia ficar fora dessa história, o italiano inventou a bola de Natal. Ele que vem da Itália? Isso vem da Itália. Sabia. De vidro ainda, né? De vidro. E por quê? Vidro soprado. Sopraram o vidro, fizeram uma bola e começaram a colocar nas árvores. Coloridas? Coloridas. Daí vem essa tradição, né? Então, isso se espalhou, mas isso se espalhou sobretudo a partir do século XVIII, mais ou menos, que começa a se espalhar. Não é uma tradição tão antiga assim. Isso já existia na Idade Média, se tem alguma coisa disso, mas é só a partir do século XVIII que na Europa vai se espalhar um pouco e depois chega a nós também por causa dos portugueses, dos espanhóis, essa tradição, mas é uma coisa recente, né? Da árvore de Natal, que traz aqueles elementos. O pinheiro é uma árvore extremamente resistente, né? Ela resiste ao inverno rigoroso, à neve, e ela permanece com as suas folhas verdes.
ela não perde as folhas, né? Ao contrário de outras árvores que perdem as folhas. Então tudo isso traz esse sentido daquela resistência, a vida que resiste, a vida que brota novamente. Então tem todo esse significado, não é simplesmente colocar alguma coisa. Além do sentido pleno, que depois é o sentido da árvore da vida. Se no paraíso nós fomos derrotados no pecado por causa da árvore do pecado, Cristo é a nova árvore da vida, é a nova vida, a cruz é madeira, né? Então, é a manjedoura, é toda essa realidade que expressa a vida nova em Cristo. E a estrela? Tem a ver com a estrela que os reis magos seguiram? Sim, a estrela da manhã, a estrela que brilha, né? No solstício tinha uma... Estrela da manhã não é Lúcifer também? É uma referência... Também, mas assim, é uma tradução de São Jerônimo, né? Para poder pegar aquele texto de Isaías 14. Mas, já desde o Antigo Testamento, você vai pegar o Salmo, por exemplo, de uma cultura que vai se ter ainda, provavelmente alguns exegetas dizem, por causa de uma cultura egípcia, daquele faraó Akhenaton. O Akhenaton foi um faraó que destruiu todos os deuses e estabeleceu o monoteísmo, o culto ao sol. Né? Mas essa ideia, em todas as culturas você vai ter. Por exemplo, os astecas aqui tinham isso, essa ideia de você adorar o sol como o astro maior, como aquele que representa também o sol se depõe, e ele se põe e depois ele se levanta, no levante no outro dia, né? Ele tem uma simbologia de nascer e morrer, de renascer e morrer. Cristo não. Nesse período você vai ver, por exemplo, o pai do profeta Zacarias, do profeta João Batista, Zacarias, ele no capítulo 1 de Lucas, ele diz, no Benedictus, ele reza assim: graças ao coração misericordioso do nosso Deus, que pelo qual veio nos visitar o astro das alturas. Cristo já, pros primeiros cristãos, é o sol que ilumina todo homem. E aqui você vai lá atrás, no capítulo 9 de Isaías, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, uma luz raiou para aqueles que andavam na sombra da morte. Então, o próprio João vai dizer para nós no capítulo 1 que Jesus, o verbo, ele é a luz que ilumina todo homem. Então sim, Cristo, ele é esse sol, ele é essa luz. Nesse tempo, nesse período, você tinha aí o culto a Mitra, o mitraísmo, que era uma religião, né, do Império Romano, dos soldados. Era um culto ao sol, né? Um culto ao sol, justamente. O que os cristãos fazem? E aqui entra a enculturação, não o sincretismo. Os cristãos anunciam, dizem, olha, vocês estão celebrando a noite, porque o solstício de inverno era a noite mais longa do ano. Exato. Né? E que se celebrava no dia 25 de dezembro o nascimento de Mitra. Entendeu? Porque é de Papa Júlio... Do Sol. Do Deus Sol. Do Deus Sol. Do Deus Sol. Mas, no livro do Apocalipse, o autor de Apocalipse, João, ele vai dizer que na Jerusalém Celeste não tem noite. E por quê? E também não tem sol, porque o cordeiro imolado que está sentado no trono é a luz, é o sol que ilumina, e é um dia que não terá fim. Então, portanto, aqui está dizendo o seguinte, olha, os cristãos na época, para trazer essa verdade de fé, numa enculturação, o que é enculturação? É falar uma linguagem que o seu interlocutor te entende. Né? É trazer para a realidade da pessoa aquilo que ela... Pode compreender. Pode compreender. E que ela até então estava compreendendo de uma outra maneira. Exato. A enculturação, ela é boa. A enculturação desses elementos, quando ela é feita de uma forma legítima, ela ajuda a fé. Por quê? Porque esses elementos da fé, esses elementos do anúncio da presença de Cristo, eles já foram espalhados. São as chamadas, que isso está na patrística, as sementes do verbo que foram espalhadas. Então, nenhuma cultura ela está isenta de uma presença de Deus. Ela tem uma presença de Deus. Só que às vezes não compreendida claramente. Compreendida a partir de uma ideia humana. A fé cristã, como luz,
ela vem e ajuda essa realidade a ser iluminada. Então ela tira daquela realidade o melhor. E ela traz isso à luz, e ela mostra esse elemento. Por isso que, como a gente está falando de Natal, celebrar o Natal, mas é o culto à Mitra e coisa e tal, tem esse aspecto. Não, mas não é esse aspecto. Nós não estamos ressaltando aquele aspecto. Nós estamos ressaltando esse aspecto. E nós estamos celebrando o evento do nascimento de Cristo. E esse evento ilumina aquele. Esse evento, Jesus, ele ilumina aquela realidade com uma compreensão clara. Ela traz a luz, ela traz a iluminação, e ela traz essa vida nova, essa possibilidade de vida nova. Senão, a gente poderia dizer assim, não, mas o cristianismo é produto, é criação de uma mente, de uma coisa. Não, ele não é produto de uma mente, ele é revelado. É a revelação em Cristo, e essa revelação ela vai se espalhando, e à medida que ela chega, que ela entra em contato com uma cultura, ela ilumina aquela cultura. A uma cultura que foi iluminada pelo cristianismo, ela não perde a sua essência, mas ela encontra o melhor da sua essência, ela se esclarece e ela cresce. Tomás de Aquino chama as outras religiões, ele chama de religião natural. Né? O que seria a religião natural? Essa concepção, essa percepção do homem de que tem algo a mais do simples existir, do simples viver, tem algo atrás disso. Então é isso, a fé cristã ela ilumina. E é muito importante ressaltar aqui, porque também essa palavra enculturação, sobretudo para a nossa realidade, foi muito utilizada, e até eu digo, como a palavra certa... ela foi utilizada de uma forma equivocada. Em algumas situações. Exatamente. Porque ela foi usada com o sentido... Pejorativo? Ela foi usada com o sentido de sincretismo. Exato. Ela foi usada com o sentido de sincretismo. Teve uma confusão. E aí nós não podemos confundir, porque aí você não respeita o ambiente do outro. Se eu vou dialogar com o outro, eu tenho que respeitar o ambiente e a compreensão do outro. Mas eu não posso negar a verdade. Eu tenho que afirmar essa verdade. Diálogo não é quando eu diminuo a minha compreensão das coisas e aceito simplesmente aquilo que o outro diz. O diálogo existe quando você tem consciência daquilo que você é, o outro tem consciência daquilo que ele é, e nós vamos conversando, e nesse diálogo existe um enriquecimento mútuo. Quando eu simplesmente associo alguma coisa, que eu trago alguma coisa de outro ambiente religioso para dentro do meu ambiente religioso, isso causa uma confusão. Então a pessoa vai olhar para isso e vai falar, mas eu estou celebrando isso ou estou celebrando aquilo? É só uma troca. É só uma troca. Então por isso que, às vezes, em algumas situações, a enculturação foi entendida de modo equivocado. Foi instrumentalizada por um viés ideológico de esvaziamento da fé. Entendi. E aí não dá. Quando você quer falar assim, não, mas olha, para fazer diálogo com o outro eu vou simplesmente aceitar isso. Não, eu não vou simplesmente aceitar isso, porque eu tenho esses princípios, ou esse princípio da fé que me norteia. Eu não posso trazer para dentro de uma celebração determinadas coisas que contrariam aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou celebrando, porque senão você causa uma confusão na pessoa que vê qual é a realidade, o que eu estou celebrando. É muito bonito o Natal, mas ele tem uma parte, e aqui a gente precisa fazer a diferença, que é uma parte comercial. Então não dá para um padre vestir de Papai Noel e celebrar a missa de Natal. Não dá para mim vestir o menino Jesus, colocar no presépio vestido de Papai Noel. Por quê? Porque são coisas que são em si conflitantes. Mas isso é enculturação. Não. Isso não é enculturação. Isso é confusão. Isso é confusão. Entendi bem. Isso entra... Acho que foi bom esse exemplo. Isso chega para nós,
até mesmo na nossa realidade católica, mas também É em tipo, realidades... não vale tudo para Não vale tudo. para chegar em todas as pessoas. Não. Não. Tanto que, se você for hoje na internet, muita gente vai... Eu tenho certeza que a partir desse podcast vão começar a procurar quem é Mitra. É. Você vai ter um monte de vídeo, um monte de coisa, tipo... A pergunta Cristo é um plágio de Mitra? Tem né? até... Vocês devem ter assistido aquele documentário, que ficou muito famoso, que faz todas essas relações, né? Não vi. Zeitgeist. Não vi. Nunca ouvi Vou falar, procurar então. ver. Zeitgeist foi que levantou isso e fez um documentário, segundo algumas pessoas que já vieram aqui, cheio de falhas, Sim. mas dizendo que toda essa ideia da concepção de Jesus e tudo é tudo uma cópia de outras realidades. né? Mas Olha, aí ele vai colocando solstício do inverno, Sim. mas várias pessoas que vieram aqui já derrubaram também. Agora, tem uma coisa. Toda época, quando vai chegando Páscoa e Natal, agora a gente tem as redes sociais. Antigamente a gente só tinha a mídia escrita. Antes da internet. Antes da internet. Mas lembra da Super Interessante? Sim, claro. Super Interessante. Páscoa e Natal é batata. Você pode procurar que sempre tem uma matéria sobre Jesus no Natal e na Páscoa. Jesus não era filho de José, Jesus não era filho de Maria, Jesus não sempre com ponto de interrogação, né? Sempre com seria ponto de Jesus? Seria Jesus, seria isso, um seria alienígena? Tem essa teoria. E essa teoria, assim, que agora está muito assim, né, que Jesus não teria morrido. Tem uma teoria... Que ele não morreu? Que ele não morreu, que ele morreu na Índia. Nossa. Tem uma teoria que Jesus morreu na Índia e... eu não me lembro agora o nome do livro, mas tem... porque Cristologia foi a minha área de especialização. Então, tem na Índia um túmulo que é chamado túmulo de Jesus. Nossa. Por quê? Porque ele teria na cruz, ele teria entrado num estado de êxtase, né, alguma coisa assim, não teria morrido, teria depois aparecido aos seus discípulos e teria sido se encaminhado para a Índia. Mas ele apareceu para os discípulos não ressuscitado, mas ele ainda em vida, então. Vivo, e ele morreu na Índia. Então você tem todas essas coisas que isso são matérias que estão aí, basta a gente teorias procurar. da conspiração. Teorias da conspiração, teorias... Por quê? Vilela, tem uma coisa, é muito mais simples explicar a fé a partir de razões humanas e de pontos de vista humano do que você simplesmente procurar, você buscar fazer a experiência de fé. Com certeza. E como é mais fácil esse caminho, é mais fácil questionar e dar explicações humanas, é mais fácil justificar dizendo que Jesus é um plágio, né, de Mitra, é um avatar, né, que é uma coisa do tipo assim, que é um alienígena. É muito mais fácil você explicar isso do que você compreender como é que um Deus é capaz de se rebaixar, de se abaixar tanto para encontrar uma coisa tão pequena como somos nós. Isso eu acho que é o maior presente que a gente tem, né? A maior dádiva que poderia ter sido feita é colocar o próprio filho para passar por todo esse sofrimento, carregar toda essa dor. E não dá para imaginar aquela hora que ele tá na cruz que ele fala, né? Pai, porque me abandonaste, porque é quando todo o pecado cai sobre ele e ele vê uma ausência, ele sente realmente a ausência de Deus total. Imagina a dor que deve ter sido isso, né? Mas qual que é a última frase? Qual que é? Qual que é a última frase? E agora, hein? E agora? Me ajuda, Paquito. Depois disso, vem... Pai, nas tuas mãos. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Somente uma confiança absoluta. O está consumado é antes. Tudo está consumado não é ele que fala. Não é? Não é ele quem que fala. Quem é que fala? Quem fala é quem está embaixo. Ah, tá. Tudo está consumado. E Pai, perdoa os pecados, eles não sabem o que fazem. Sim, também? Isso é ele. Ele fala. Mas a última frase, a última frase é essa: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque naquele momento Jesus morre. Aqui você tem o máximo da confiança de alguém
em Deus. Por que Jesus confia tanto em Deus? Se há pouco tempo antes ele fala que não quer beber o cálice, se há pouco se puderes, tempo, afasta de mim esse cálice. afasta de mim esse cálice, por que me abandonaste? Se tudo isso, veja, essas são todas as angústias. Você já passou por isso, Claro. eu já passei por isso, nós já passamos, todo mundo já passou por isso. Aquele momento de um desespero, onde você não vê saída. Então você se sente absolutamente abandonado. E nesse momento que você se sente absolutamente abandonado, né, você não vê saída. E aqui você está diante de alguém que, não tendo saída, não se desespera. Porque a gente, no momento de não estar, assim, de estar angustiado, a gente fala, mas para onde que eu vou? A gente né, quantas pessoas, às vezes, tentam outros caminhos, até pôr um fim à vida, porque não vem saída. E Jesus, no momento mais dramático da sua vida, no momento mais sem saída, ele entrega com tranquilidade nas mãos do Pai o Espírito. É uma confiança absoluta. E aqui está assim, o que ele experimentou. Não foi o desespero, não foi a falta de esperança, mas foi a confiança. Então a última palavra é uma palavra de tranquilidade. Ele sabe que tem um Deus, ele sabe que tem um Pai, ele não está abandonado. Você assistiu aquele filme A Paixão de Cristo? Sim, sim. Acho que todos nós nos lembramos. Vai ter um segundo agora, né? Vai ter a continuação. Vai ter a continuação. Tem uma cena naquele filme, quando Jesus está crucificado, você vai lembrar dessa cena, que passa uma figura assim, na frente da cruz, e é uma figura que carrega uma criança. Uma figura meio sombria? Isso. Eu não lembro direito, mas é meio que carrega uma criança. Ali é como se aquela figura dissesse assim: olha como que eu trato meu filho.